né? Vamos começar então do, do princípio. E sim, esse pão de queijo em Ribeirão está de pé. Eu recebi a confirmação deles de Ribeirão hoje mesmo, que tá confirmado minha estadia lá e tal. E a gente vai ter uma palestra bacana no Congresso de Psicologia do Esporte, vai ser lá em 7 de setembro. 6, 7 de setembro, vou estar lá. Ribeirão. Beleza. Vamos lá, gente. Primeiro explicar um pouquinho a ideia dessa live, né? Surgiu uma discussão no Twitter do jogador Napon e eu achei extremamente maduro da parte dele. É difícil às vezes você ver vindo alguns questionamentos tão ricos assim, né? E eu acho que dá pano para manga para a gente discutir até essa ideia do que é o fazer do psicólogo e o onde entra essa parte mental aí dentro dos esportes, certo? Bom, e aí a pergunta justamente era, né? O que faz ganhar no Brasil, né? Porque todo mundo fala de dedicação, todo mundo fala de união, emocional estável, todo mundo fala isso, mas o que de fato faz se ganhar no Brasil e por que às vezes o Brasil seria diferente nesse ganhar, né? Eu tinha visto isso, eu tinha pensado um pouco, né? Quem tá entrando eu tô meio rouco, mas tamo que tamo, vamos aí. Eu fiquei super de cama hoje, mas eu não volto atrás da minha palavra, live é live, vamos falar de esportes, né? Então, o que acontece? Todo mundo fala dessa parte e acho que é uma parte que remete muito a esse treinamento mental. E parece ainda, eu tenho essa impressão que as pessoas acham que esse funcionamento mental dos esportes é uma coisa meio mágica, né? Parece, sei lá, a gente como psicólogo vai fazer alguma coisa lá, vai. Mesmo a ideia de hipnose, vai hipnotizar as pessoas, ela vai controlar elas e não é bem assim. Mas vamos lá, né? Bom, então, antes da gente falar o que se faz ganhar no Brasil, o que se faz ganhar, né? Vamos voltar nesse ponto, né? E quando a gente chega nisso, a gente chega na ideia de performance, tá? É simples, esse ponto é indiscutível, né? Ganha-se quem tem a melhor performance. Quem performou melhor naquele jogo vai ganhar o jogo, certo? E aí, quando a gente começa a falar nesses outros aspectos, seria a ideia de dedicação, união e emocional, né, estável e tal, a gente está falando sobre fatores que trariam uma baixa performance, tá? Então, você tem a performance, e aí é importante a gente prestar atenção que você tem a performance, tanto, tanto a performance individual de cada jogador, quanto a performance em grupo, né? E aí entraria esse aspecto de união. Então, a performance individual entraria esse lado de dedicação, esse lado de controle emocional, e a performance como equipe entraria esse aspecto de união e tal, né? O que acontece, né? Todo mundo fala disso, no entanto, né, não acaba sendo. Isso está mais ligado, na verdade, à estratégia que você tem para você que você vai fazer para a equipe, certo? Então, por exemplo, da mesma forma que a equipe técnica mais estratégica do jogo vai criar, sei lá, uma ideia de draft, uma ideia de composição, seja isso LoL, Rainbow Six, independente do esportes que você está falando, qual que vai ser o plano estratégico para aquilo. Quando a gente está falando de alta performance, a gente também tem uma estratégia de o que essa equipe em si está precisando, né? Porque você pode ter um funcionamento de união de uma equipe, ou você pode ter lá, sei lá, 5 jogadores que se desgostam, e eu já vi isso acontecendo, né? Não em equipe que eu acompanhei, mas em relatos, né, de fora do Brasil. Você tem 5 jogadores que praticamente se odeiam, vamos dizer assim, só que um quer ser tão melhor que o outro que eles puxam o nível de performance lá para cima. Tá? Então, retomando um pouco, o que traria em si a vitória, então o que se faz ganhar, ele está ligado à sua performance, tá? E aí,
o que estaria por trás dessa performance e por trás do underperformance, eles seriam esses outros aspectos que a gente pode colocar como os aspectos comportamentais, mentais e emocionais, né? Vamos lá, peraí que eu tô meio rouco, se hidratem, bebe água comigo aí, galera. Beleza, falamos disso, então, a gente começa a trazer para essas outras camadas, tá? Imagina como se fosse um iceberg mesmo, né? Então, a ponta do iceberg é essa performance. É o que a gente vê no stage, é o que a gente vê na transmissão, é o que a gente puxa dos outros times, é o fazer em si. Inclusive, né, a ideia da palavra performance, ela vem dessa coisa do fazer, né? Ele é o botar em prática, é o fazer, é o que você de fato faz, o que de fato você produz, certo? Então, grande parte do trabalho mental que é feito, ele é nesses aspectos de underperformance, tá? Então, quando a gente fala de controle emocional, é uma é um ponto que acaba tirando muito essa performance do jogador. Então, e aí trazendo até um pouco para vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar em pirâmide de Maslow. Quem já ouviu falar de pirâmide de Maslow, dá um joinha aí, faz alguma coisa aí. Manda um eu, quem nunca ouviu falar, manda um nunca ouvi. Oi, Sara, tudo bem? Fala, galera. Alguém já ouviu falar dessa pirâmide? Ela seria uma pirâmide de necessidades básicas da vida, certo? E é importante a gente ter noção em relação a isso, porque se você for parar para pensar que. Vamos pensar, a primeira camada da pirâmide seria necessidades básicas da vida, né? Então, assim, é ir no banheiro, sono, alimentação, beber água. Então, por exemplo, vamos imaginar que você dormiu 2 horas para um campeonato. Você só dormiu 2 horas e aí você está indo jogar esse campeonato, né? Isso pode afetar a sua performance, né? Fica aí a pergunta, né? Tem uma certa tendência a essa pessoa não jogar tão bem, porque o sistema dela vai estar num modo de economia de energia, porque você não dormiu, né? Então você acaba tendo certas alterações que provavelmente na atenção, concentração, você vai perder informações em meio a isso, né? Uma segunda camada muito importante também, né, seria a camada de segurança, que seria a logo depois dessa de necessidades básicas da vida. Então vamos imaginar que acontece alguma coisa com o pai ou a mãe de um jogador. A chance desse jogador se concentrar num treino para jogar ou alguma coisa, fatalmente vai estar afetada. Porque o grau de atenção dele está indo para outro lugar, está indo para outro fato, né? Então, a base da performance, né, e o que a gente leva em conta nesses outros aspectos que se tirariam atenção para a performance, estão muito ligados a esse funcionamento dessa pirâmide. É bem importante checar isso, né? E aí, vamos lá, né? Então, passado isso, então, você tem alguns outros fatores que são importantes você checar que podem alterar isso, né? Então, um dos fatores é quais mecanismos de fato impulsionam esse jogador, né? Qual que é a pegada, né? E aí é uma coisa que diferencia muito o esporte tradicional do esportes, tá? Então, minha experiência antes do esportes foi com MMA. Então você tem um fator de luta, que tem outros aspectos, principalmente o aspecto dor, cansaço físico mesmo envolvido, né? E quando você trata dessa ideia de motivação e tudo mais, você tem muito esse lado da explosão corporal mesmo, né? Você precisa buscar, você tá motivado, você vai para cima do adversário, estourando. Isso no esportes ele não pega tanto, né? Mais convém você conseguir raciocinar melhor e conseguir
observar certas oportunidades, né? Conseguir pensar, comunicar, fazer isso mais rápido. Então, de certa forma, né, você não acaba utilizando muito esse lado. A motivação que você tem é o de não desistir. Porque o que acontece, né? E isso é uma coisa muito comum, né? E eu tenho certeza que se você joga Ranked, se você joga solo kill, seja de que jogo for, você passa por isso. Quando você começa putz, perder, seu time tá atrás, você toma o First Blood logo de cara, a gente já falou um pouco disso até no Mais Esportes, o seu corpo ele começa a relembrar de outras situações que você perdeu o jogo começando ruim dessa maneira, né? E aí, quanto a gente tem um organismo preguiçoso, então ele quer cada vez menos botar intensidade no que você faz. Quanto mais intensidade você põe, mais energia você gasta, e maior seria a sua frustração se você, por exemplo, não ganhar. No entanto, uma coisa que eu acredito muito é a gente só tem dois jeitos de perder o jogo, né? Um é quando sobe a tela de derrota e o outro é quando você desiste do jogo, né? Quando você desistiu de jogar, cara, acabou ali, entendeu? Então, muitas vezes o nosso corpo ele entra num processo de desistência sem você perceber. Você já vai desistindo aos poucos e você vê pela sua postura corporal isso, né? Que que vai fazer você se frustrar mesmo assim. Sendo que se você percebe esse seu processo, se você começa a buscar oportunidades, buscar janelas de situações que você pode intervir, a sua chance de vitória é maior dentro do jogo, né? E aí, o que é importante a gente trazer isso, né? Ter noções disso. Uma hoje na Team Liquid, eu eu atendo outros jogadores que não são só brasileiros, né? E foi uma vivência muito legal, porque eu comecei a ver o quanto o fator cultural interfere de fato nesse grau de performance, né? Então, por exemplo, então, por exemplo, a gente vê que o brasileiro e talvez o latino, aí eu não tive tanto contato com outros jogadores da América do Sul, mais brasileiro mesmo, a gente tem um funcionamento muito emocional, né? E aí o que acontece? A gente acende rápido pro jogo, a gente pega o pique, a gente fica com raiva, a gente muda, e aí do nada a gente se sente um bosta, e assim, é uma oscilação de emoção, assim, muito grande. É, né, é muito legal ver os vídeos da Liquid, porque toda vez que a gente ganha, cara, é gente pulando, gente caindo no chão, meu, é uma loucura. E você vê outras pessoas de outras nacionalidades, quando às vezes ganha o campeonato, levanta calmamente, como nada tivesse acontecido e segue, né? A gente tem esse funcionamento emocional. O que acontece, né? O nosso corpo, ele precisa trabalhar em congruência, tá? Então, tem algumas brincadeiras de atenção que eu sempre faço, né? Então, a gente está conversando aqui, vocês estão me ouvindo, né? Mas vocês não estão percebendo que a pele de vocês está em contato com a roupa de vocês, né? E isso é uma brincadeira de atenção que a gente faz, porque o tempo todo você está vestindo roupa, espero, né? Nem sempre tá de roupa, né? Mas assim, enquanto você está de roupa, parte do tempo que você passa de roupa, ah, a sua pele está em contato com a roupa e você não percebe isso, né? Isso é um grau de atenção que acontece. E quando a gente sente raiva, né? Rage, cara, rage dentro de jogo é uma coisa muito legal. Talvez não tão legal assim, mas assim, o funcionamento biológico disso, né? Quando você se irrita, né? Quem já se irritou jogando aí? Dá um salve aí. Ninguém, duvido. Duvido que ninguém se irritou jogando. Cara, quando a gente se irrita jogando, é muito louco isso, porque existe até.
um ditado em inglês que é Being mad make us dumb, né? Então, a galera começou a se irritar aí. Né? Então, é, quando a gente passa raiva, né, o que que acontece? Parte da nossa atenção, ela volta para regular esse estado emocional, certo? Então, o que que acontece? A gente está prestando atenção no jogo e tudo mais, a gente começa a se irritar, se irritar, se irritar. Vamos dizer que assim, 80% da sua atenção estava no jogo, 20% estava na televisão que está falando atrás de você. Opa, peraí, a matemática é ruim. Vamos dizer, 80% estava no jogo, 10% na televisão atrás de você, outros 10% prestando atenção ao redor, certo? Quando você começa a sentir raiva, seu corpo ele tem a necessidade de regular isso, né? Então você começa a reparticionar a atenção que você tinha no jogo, ou naquilo que você estava buscando, a performance, seja qual esporte for, e isso particiona. E daí, vamos dizer assim, 40% da sua atenção vai para você regular a sua raiva. Só que você tendo esse corte nessa regulação de atenção, provavelmente você vai cometer mais erros na atividade que você está fazendo, seja o seu jogo, independente do que seja. E aí, o que que acontece? Né? Você vai tender a dar mais chance pro adversário, o adversário vai começar a fazer mais plays você vai ficar mais irritado, vai jogar a culpa em alguém, porque a gente tem esse funcionamento do mecanismo de não assumir a responsabilidade e querer direcionar essa culpa para alguém. E aí, boom, você tá tiltado, sua performance começa a cair, você começa a perder, e aí a culpa é do elo, a culpa é de outras coisas e tudo mais, né? Beleza, vamos. Voei longe, tá? O que que eu quero dizer com isso? A gente, como brasileiro, a gente tem esse funcionamento emocional mais aceso, e isso entra nessa parte que a gente pode utilizar isso como estratégia, né? Um outro mito. Então, mito número um. O psicólogo faz umas magia na cabeça da galera pra galera, sei lá, jogar bem, prestar atenção e tudo mais, né? Mito número dois, as pessoas acham que psicólogo geralmente é bonzinho, cara. Eu não entendo isso, assim, né? Assim, o pessoal acha assim, que você é o certinho, você é bonzinho porque você é psicólogo. E, e que o psicólogo vai chegar lá, é muito engraçado. Antes de campeonato, as pessoas chegam pra mim e sempre falam assim, e aí, como é que tá a galera? Eles estão calmos, né? E às vezes eu fico assim, tipo, mas calmo, sabe? Assim, cara, às vezes para você ganhar um jogo, às vezes tudo vai da estratégia que você monta pro gameplay, né? Você tem essa estratégia da equipe técnica para o jogo, seja a estratégia de fato para os jogos, ou seja a estratégia do mental, né? Tem muito jogo, né? Inclusive a final do BR6 saiu o vídeo da Liquid, tá muito legal. Ele mostra um pouco desse backstage o Rafa teve uma ideia sensacional, assim, ele falou assim, cara, vamos fazer um vídeo motivacional, umas coisas assim. Eu falei assim, pô, legal, vamos, né? Eu falei assim, só que em vez de um vídeo calminho, eu falei assim, cara, vamos deixar os caras putos, sabe, né? A gente fez um trabalho bem legal revertendo a ideia do hate, né? Então, muitas vezes você não quer que o cara entre calmo pro jogo, você quer que o cara entre puto, você quer que o cara entre com ódio, assim, que ele tá querendo morder tudo ali na frente dele. E assim, e não dá espaço, né? Vai tudo da estratégia de como você quer trabalhar isso, né? Então, e aí a gente voltando um pouco para esse cerne do que a gente estava discutindo, né? De como ganhar para o Brasil, e isso é óbvio que é multifatorial e varia de uma estratégia, né? Não dá para dizer que todo mundo tem que entrar calminho, todo mundo tem que entrar zen, cara, não é assim. Você cria uma estratégia, né? Então, a parte de dedicação, a parte de controle emocional, isso é trabalhado quando o jogador tem a necessidade disso, né?
tem muita gente, né? E aí varia de clube para clube, jogador para jogador, mas assim, essa parte do dedicação, hoje, estando na Liquid, eu vejo que os caras, assim, eles são extremamente dedicados, eles estão extremamente abertos a fazer o que for necessário e tudo mais, né? E, e muitas vezes, assim, é o mínimo que você espera, né? Porque para esse cara estar aberto a tentativas novas de ele crescer nesse meio, né? E então, não basta você estar unido, não basta você estar dedicado no que você tem que fazer, calminho, emocional estável, porque você vai estar entrando num campo de guerra onde vai ter um cara, não, né? Vai ter outros 5 outros caras lá do lado, querendo tanto quanto você aquilo ou mais do que você, né? Então, o que que faz ganhar no Brasil ou fora dele é a performance, tá? O que que a gente consegue usar no Brasil para trazer essa vitória são estratégias. Seja aí uma estratégia mais onde você vai entrar um cara mais blindado, e aí seria mais calmo, mais zen e tal, um cara mais, às vezes, irritado e até agitado de um jeito bom, né? Não daquele jeito tiltado, né? Você pode trabalhar essa ideia de união, né, pensando no longo prazo, ou, né, você tem outras estratégias que seriam mais competitivas a curto prazo, né? E aí eu acho que isso quebra um pouco essa visão do o psicólogo é bonzinho, né? Principalmente nesse meio de performance, né? A gente está falando de alta performance, então a gente está. Todo mundo tem algo a ser conquistado, tem algo ali a ganhar, né? Então, quando você começa a trabalhar esse lado, você começa a levar em conta esses fatores culturais que são importantes para você conseguir conquistar o que você quer, você acaba tendo você consegue chegar nos seus resultados, né? No entanto, você tem dias que você pode estar mais inspirado, tem dias que você não está tão inspirado assim, e é para isso que serve o treino, é por isso que serve a rotina que você tem, porque você vai ter uma performance média, né? Porque se, vamos dizer assim, se união, dedicação e emocional estável ganhasse de fato apenas isso, né? Eu juntava um time de uma galera que é prata, né? Ia jogar contra a Challenger, só que assim, esses pratas, vamos dizer assim, todos eles assim extremamente dedicados, extremamente unidos, extremamente é, claros do emocional deles, assim, ia colocar para um monte, vamos dizer assim, diversos jogadores Challenger, só que não tão centrados assim, que tilta fácil, que dá rage e tudo mais, e não ia dar certo, né? Não é isso que traz a vitória, né? Então, quando a gente começa a trazer certos planos para isso, é para abaixar as chances dessas outras coisas prejudicarem a performance, né? E você ter uma consistência de performance, aí eu acho que é o que todo profissional da equipe técnica busca, né? Então, assim, o que o cara faz no treino, ele faz exatamente igual no stage, então ele performa bem ali, ele performa bem lá, né? Você sabe que se cair numa situação que depende dele fazer alguma coisa, fazer uma play arriscada, sei lá, 3 contra 1 e ele consegue dar conta disso, ele vai fazer o papel dele, né? Isso acaba sendo a base desse funcionamento. E nunca esquecendo que tem outras pessoas também que estão batendo de frente, né? É, então, quando a gente traz essa ideia do ganhar, né? O ganhar é o resultado, né? Ele é muito mais como consequência de um processo que não depende só de você, né? Nem só do jogador, porque você está enfrentando outras pessoas também. Mas você aumenta drasticamente a chance de você ganhar, né? E reduzindo, vamos dizer assim, a chance de você desistir no meio ou você ser sabotado pelos seus próprios processos, entendeu? Fazendo sentido mais ou menos até aí, gente? Pode mandar pergunta. Vou dar uma olhada aqui no chat. Eu vi que subiu bastante coisa, mas eu não tinha lido ainda.
Pá, parará, pá. Ok. Eu tinha visto uma pergunta sobre neurofeedback. Deixa eu ver aqui. Oh, beleza. Tem algumas. Gente, acho legal dar um toque também. Assim, tem um grupo nosso no Facebook que ele. A gente coloca sempre material lá, sempre tem novidade, sempre que tem pesquisa, matéria, notícia. E para vocês também conhecerem mais pessoas que estão vindo para essa área, querendo trabalhar nesse meio. Porque a ideia é a gente fortalecer o Brasil de maneira geral como um país com profissionais fortes nessa área dos esportes, né? Então, é a gente mais se unir, ter esses momentos de troca, de conversar um pouco, né? De buscar essas soluções e esses caminhos para fazer, de fato, o Brasil deslanchar como isso, né? A gente tem um potencial muito grande de impacto fora do país, né? E isso a gente vê principalmente nos FPS, né? Então, CS, Rainbow Six, a gente é muito forte nesse meio. Só que tem muito esportes que a gente tende a se destacar, é um país que cada vez mais cresce nesse meio, né? Vamos lá. Então, ó, o CM Cerqueira falando até mesmo as respostas de pele, sim. Isso é muito legal, assim, né? Porque eu sempre falo que a gente em si, a gente é uma unidade, a gente separa essa coisa, né? Corpo, mente e tal, mas tudo que você pensa e se interpreta, você começa a reagir emocionalmente em relação a isso. Isso afeta toda a sua atenção, afeta a maneira que você se porta, né? E um exemplo que eu costumo dar, né? Do quanto o nosso corpo reflete o grau de atenção que a gente tem, né? É que quando. Bom, que a garganta tá difícil, vamos lá. Quando você tava jogando videogame, eu tenho certeza que você faz isso. Você tá jogando videogame, e aí, pô, você tá lá, você começa a perder do seu priminho, do seu irmão, sei lá. Primeira coisa que você faz é você inclina o corpo pra frente, você pega os negócios com as duas mãos e fala assim, não, agora eu vou jogar sério, né? E isso, e é total isso. Por que que você está fazendo? Você tá projetando o seu corpo para absorver mais informações e conseguir responder mais rápido a elas, né? Então, é, presta atenção nessa postura e tudo essas coisas que trazem, né, performance, né? Então, quando a gente traz esse negócio, o que vai fazer você ganhar? O que você vai, seja aí no Brasil ou em qualquer outro lugar? Performance. O que tem diferente no Brasil que acaba afetando mais a gente? O grau que a gente se absorve das emoções, né? Outra pergunta. Ah, achei a pergunta do neurofeedback. Você gosta de usar o neurofeedback para as questões de ansiedade? Para questões de ansiedade, eu uso mais o biofeedback, né? O neurofeedback tem umas questões mais para atenção. Eu não sei se aí, às vezes, o aparelho que eu uso talvez não esteja tão atualizado, né? Eu precisaria dar uma olhada maior. Mas para essa questão da ansiedade, eu gosto de usar o biofeedback. Quando o time vai mal, a culpa é do psicólogo, né? A Irine falando aqui assim. Assim, todo mundo precisa achar o responsável, mas assim, querendo ou não, pode não ser culpa nossa, mas é nossa responsabilidade achar caminhos para dar um turnover nessa performance, né? Vamos lá. Ok. Se eu já pensei em fazer esses vídeos pro YouTube, cara, tá no plano, tá no plano. Vamos. Vocês acham bacana mandar uns vídeos assim pro YouTube? Dá um joinha aí quem acha essa ideia legal. Uma pergunta, né, não é bem uma pergunta. Tu me dá muita inspiração para seguir nessa área de psicologia do esportes, voltada para o esportes. Faço psicologia, tá? Pô, legal. Salos, vem sim, né? Rudan perguntando, cara, Rudan lá de Vitória, legal, vamos falar.
cinco jogadores excelentes mecanicamente tiltados, cinco problemáticos ou cinco jogadores bons e profissionais. Então, Ruda, tem essa questão que é o quanto de fato essas pessoas estão abertas a treinar esses outros aspectos. Porque quando a gente fala tanto dessa parte de controle emocional, quando a gente fala dessa outra parte de melhorar nível de atenção, melhorar a comunicação, clarear certos pontos, isso são habilidades que são treinadas como qualquer outras, né? O problema é quando de fato às vezes a pessoa não está aberta a isso, aí acaba saindo um problema, né? Então, assim, da mesma forma que tem certos jogadores bons que podem ter a disciplina para melhorar, você vai avaliar também o quanto às vezes certos jogadores que têm certos problemas, eles estão abertos a trabalhar isso. E aí você vai checar junto com uma equipe, nunca é uma decisão única ou só, né? Então, os dois podem ser, né? Ó, o pessoal aqui falando que no Rio eles são 2 mais 4, estão pretendendo publicar mais artigos. Publiquem artigos, gente. A gente precisa muito disso, né? Ok. Bom, e aí, então, trabalhando um pouco nessa área, e aí voltando então para essa discussão, então, quem trabalha com equipes, seja você psicólogo, seja você equipe técnica ou mesmo um jogador e tudo mais, eu acho que vale a pena vocês pesquisarem sobre essa pirâmide de Maslow. É, ela é de fato algo que impacta na performance e faz a gente pensar um pouco diferente como é a base estrutural do nosso sistema, tá? Vou dar um recap rapidinho para quem entrou agora, tá? A gente estava discutindo então o que se faz ganhar no Brasil, tá? O que se faz ganhar em qualquer lugar, independente do Brasil ou não, é a performance. Qual que é a questão do Brasil que eu vejo, né, gente? Estou falando do meu ponto de vista, do que eu já trabalhei até hoje. Pela minha própria experiência, né? Eu já trabalhei com finlandês, já trabalhei com inglês, um holandês, coreanos e chinês e brasileiro, né? Brasileiro. E aí, o que que eu vejo? Eu vejo que a gente tem um funcionamento de emocional mais estourado, um funcionamento, a gente acende mais para essas coisas. Isso é bom ou é ruim? Não sei, em algumas situações é bom, algumas situações acaba trazendo certos problemas. É muito mais como você usa isso estrategicamente para alcançar a performance, tá? Gente, quem quiser fazer pergunta e tudo mais, manda aí. Eu tô falando aqui, mas de tempos em tempos eu tô buscando esse lado para a gente discutir um pouco sobre as dúvidas de vocês, né? Então, quando a gente começa a trazer para esse lado da performance, então, e como isso traz esse nível de performance, é muito importante a gente ver mais o que te tira performance ou o que estaria atrapalhando ou empacando certa performance de certo jogador, até mesmo de você, né? Porque isso você começa a treinar uma nova habilidade que tende a alavancar o seu fazer, certo? Então, as bases mais importantes, né, da pirâmide, que acaba mexendo com o nosso funcionamento, e o nosso organismo, ele não foi feito em si para prosperar, ele não foi feito para você dar seu 120% todo dia, ele não foi feito para você afinar sua atenção e depois você acabar exaurido no resto do dia quando você faz uma prova ou alguma coisa do tipo, né? O seu sistema biológico ele foi feito simplesmente para você sobreviver, certo? Então ele é extremamente preguiçoso. O quanto ele quiser, o quanto ele puder gastar de menos energia possível, ele vai fazer isso, tá? E o outro ponto ele sempre vai priorizar a sua segurança e a sua existência, tá? Então o que que acontece? Se você se você está com muita fome, provavelmente, ou muito tempo sem comer, provavelmente ele vai cortar certo nível de gasto de energia automaticamente para você
entrar nesse modo de reserva de energia. Se você está muito tempo sem dormir, ele vai piorar a sua atenção para certos momentos. Um exemplo bem assim que eu dou, cara, imagina assim, você tá morrendo de vontade no banheiro, você tá aquela coisa assim, tal, número 2 assim, estourando em você. E aí chegam pra você e falam assim: não, para você entrar aqui, você precisa resolver essa equação matemática. Meu amigo, você consegue pensar direito, né? Assim, toda a sua atenção, ela está voltada para o interno, para algo que está assim, além do seu poder, você está travando uma batalha, né? E eu te garanto que assim, pelo menos 90% da sua atenção está assim, meu Deus, como é que eu vou chegar num banheiro próximo, entendeu? A chance de você conseguir de fato fazer as coisas com calma, paciência, esperar o momento certo, enquanto isso está acontecendo, é muito baixa. Por quê? Porque a primeira camada de sobrevivência, né, que seria essa fisiológica, está ameaçada. Ela tá num ponto-chave ali, né? Então, cheque essas coisas, né? A segunda camada, ela seria essa parte da segurança, né? E isso, eu vejo que esses dois pontos são os que mais acabam afetando performance no Brasil de maneira geral. Não a vontade no banheiro, né? Mas assim, é, a pessoa não toma água suficiente, e isso corta certos níveis de energia, perde atenção, tá com fome, a atenção não fica, não se alimenta direito, né? E a segunda camada seria a camada de segurança, tá? Segurança é, cara, será que se eu ganhar a partida, eu continuo na line? Será que eu perco o emprego? Meus pais precisam de alguma coisa? Tem alguma coisa que está me afetando? Porque essa segurança, ela não é só uma segurança física, vamos dizer assim, tem alguém com uma arma na minha cabeça. Ela é uma noção de segurança até assim, eu vou ter para onde voltar, eu estou ameaçado, né? Eu acho que essa é a melhor noção que a gente pode trazer, seria esse nível de ameaça, né? E aí depois seriam essa parte mais de interação social, o quanto a equipe consegue se comunicar para não rachar por dentro, né? E isso pode. Conforme você vai trabalhando esses fatos, você vai criando um planejamento a longo prazo, né? E aí voltando, tudo vai a partir da estratégia da equipe técnica. Se você vai ter, vamos dizer, você está numa semifinal, você está numa final, você tem poucos jogos pela frente, você às vezes pode utilizar de outras estratégias mentais que vai utilizar gatilhos específicos dessa parte emocional, motivacional ou coisas do tipo, a ampliar essa performance num curto prazo. Só que às vezes num longo prazo isso não funciona bem, né? Então você precisa pensar como é que você quer preparar essa equipe. Para que ela precisa estar junto? É melhor essa ideia de união, e a união tem várias formas de você fazer isso, né? Por exemplo, ah, o inimigo do seu inimigo é seu amigo. Então, às vezes, você pode juntar pessoas assim com uma raiva de uma pessoa em comum, ou de uma equipe em comum, ou alguma coisa do tipo, né? Existem diversas formas de você trabalhar certos aspectos, né? Quando a gente pensa nisso, o importante é isso isso funciona, né? Todo o meu funcionamento e trabalho, ele é bem pragmático, né? Pragmático seria eu trabalho com o que funciona, né? Isso pode funcionar a curto prazo, mas talvez não a longo prazo, né? Então você fazer essa checagem é um aspecto bem legal, né? Então, quando a gente está falando então de esportes, existe o jogo que de fato é jogado e todo esse mind game que é feito, vamos dizer assim, nos bastidores, que, cara, é foda, é legal pra caralho, né? Deixa eu ver aqui, pergunta do Daniel. Meditação ajuda na concentração durante as partidas de competitivo? Cara, ajuda. Vou te falar o porquê. Vamos lá, Daniel. Como é que a meditação ajuda pra você, tá? Então vamos dizer assim, vamos dizer que você é um cara que
é fitness, ok? Você vai pra academia, você treina, pô, faz supino pra caralho lá, legal pra caramba. Ixi, minha voz já tá acabando. Mas vai até o fim da live. Vamos lá, fé. Beleza? Você é um cara que treina e tal, assim. Você está fortalecendo um certo músculo, tá? A meditação, diferente do que a grande maioria das pessoas pensa, não é a ideia de pensar em nada ou coisa do tipo. É você trazer a sua atenção para o momento presente, geralmente para alguma coisa específica. Geralmente o que a gente usa é a respiração, tá? Então o que você vai fazer? Você vai trazer a sua atenção para a sua respiração, né? E aí você vai estar respirando lá e tal, sua cabeça vai começar a voar, vai começar a pensar num monte de coisa, e quando você perceber, você vai ter perdido a contagem. Você vai, porque geralmente conta até 10, viu? Você não precisa contar até o infinito, tá? Você conta até 10, volta até um, lá, e fica fazendo isso. É legal porque você começa a ter várias ideias criativas e tudo mais, e só que acontece, você vai estar fazendo como se fosse assim um supino da sua atenção, tá? É como se fosse um supino do seu cérebro. Então você perdeu a atenção, você se distraiu, você parou de fazer o exercício. Quando você percebe isso, você volta a fazer o exercício. É como se você estivesse fazendo uma série de musculação, só que para o seu cérebro, para você se concentrar melhor. Então, ele tem tudo a ver com a concentração para uma partida no competitivo, ajuda pra caramba. Ajuda desde que você tenha um ritmo de fazer isso, né? De que você faça isso com uma certa frequência. É... Senão é que nem você ir uma vez por mês na academia, não ajuda tanto assim, né? Legal, o Saulo está fazendo um resumão aí, faz, cara, porque isso é interessante e é o que funciona, né? Tudo que eu tô falando aqui, gente, tem um fundo teórico, mas é o que eu vejo que funciona de fato na prática. Então, é, você vê isso muito visceralmente, assim, funcionando, né? Wesley mandando aqui. Cara, o trabalho de vocês é magnífico. Meu pai viu como o esportes era coisa séria quando viu todo esse trabalho que existe por trás dos esportes. E um desses tópicos era o uso do psicólogo. Espero que isso dê cada vez mais certo. Wesley, eu vejo que assim, conforme as equipes começam a trabalhar com psicólogos e tudo mais, nada mais é do que você está profissionalizando o meio, né? Porque você de deixar a performance ao acaso e você começa a ter controle sobre variáveis que outras equipes não tinham, né? Então, eu vejo que quando começou a surgir esse trabalho psicológico com as equipes ali por meados de 2015, 2016, quem tinha psicólogo começou a performar super bem e quem não tinha estava passos atrás, né? O que isso acontece? Quer dizer que assim, a equipe que tem o psicólogo vai jogar melhor que todas as outras equipes? Não. Mas você vai ter um acompanhamento de evolução profissional com base científica nesse projeto, que a ideia é você ter uma melhora constante sem tantas oscilações, né? Porque eu acho que o grande problema é esse grau de oscilações, né? E você não conseguir identificar o que está trazendo tanto prejuízo no seu time sem conseguir virar eles essa chave depois, né? Porque aí tem milhões de coisas, tem crenças limitantes, tem às vezes a comunicação do time não tá fluindo, os caras estão brigando, né? E acaba acontecendo muitas outras coisas que acabam dando prejuízo no produto final, que seria a integração da equipe numa performance unificada, né? Vamos lá, pergunta do Edu, né? O quão importante é o exercício físico para um jogador profissional de esportes? Cara, Edu, funciona assim. Quando você começa a trabalhar seu corpo, e aí é legal a gente lembrar que corpo e mente é uma coisa só. A gente geralmente fala, não, porque eu estava aqui, mas minha mente estava em outro lugar, a sua atenção estava voltada para outro lugar, né? E muitas vezes essa perda de atenção, ela se dá por desgaste físico, tá? Então, quando você começa a ter um rendimento físico legal, você, principalmente em relação à resistência, né? Principalmente em séries melhor de 5, onde você teria um desgaste muito grande do corpo, a chance desse cara chegar, que tem um preparo físico melhor, chegar no último jogo funcionando melhor, com uma atenção melhor, conseguindo dar mais dele, é maior. Por isso, e é dessa forma então que as atividades físicas
elas impactam na performance dos esportes, né? O Wesley falando que o Fallen já saiu no meio do jogo pra ir pro banheiro. Cagar é importante. Por quê? Porque você não consegue, cara. Tipo, aquilo tira o seu foco de uma maneira que o seu corpo precisa fazer isso. E a gente não pode negligenciar isso. Tanto essa parte de banheiro, quanto essa parte de sono, quanto essa parte de água, alimentação, para você conseguir fazer o que você precisa fazer, né? Se você. E é uma coisa que eu acho extremamente importante ressaltar é o seu sono, ele faz parte do seu treino, tá? Vamos dizer assim, o jogador ele treina o dia inteiro e tal, né? Só que assim, a hora que ele vai processar e gravar essas memórias, tanto essa memória muscular do reflexo dele, quanto o que ele aprendeu tecnicamente, é na hora que ele tá dormindo. Então, se você não tiver uma boa noite de sono para você assentar essas memórias, né, e isso ficar gravado no seu corpo, você não tá rendendo, cara. Você tá tendo perda de performance, né? Então, achar que jogar 18 horas, 16 horas, perdendo sono para isso, vai aumentar, potencializar você, cara, não vai. Na verdade, acaba te atrapalhando mais do que te ajuda, né? Então, por isso que essa base da pirâmide é tão importante de ser levada em conta, né? Ronan perguntando aqui, como melhorar o mindset, né? Cara, vamos lá. Primeira coisa, né? É o que você entende por mindset, né? E o que que do seu mindset está atrapalhando você? Você está tiltando muito? Você está desistindo? Né? Você está dando muito rage e isso tira a sua atenção de um certo lugar, entendeu? Você primeiro precisa entender quais que são, né? Você tem todo um funcionamento cognitivo que influencia no seu fazer, né? E tudo isso está relacionado à sua atenção. Pensa que assim, a gente tem 100% de atenção para utilizar para certas coisas. Então a gente tem a visão, a gente tem a audição, a gente tem o tato, a gente tem diversas outras coisas, né? E quando você às vezes está com, vamos dizer, essa ideia desse mindset desregulado, né? A chance de você desistir muito rápido ou você ser tomado pelas emoções e não às vezes racionalmente o que você precisa fazer e você começa a cometer erros por isso, né? Antes de você começar a trazer ações para isso, você precisa clarear qual que é o problema, né? Porque senão você vai estar, tipo, imagina assim, jogou uma smoke e você tá metralhando a smoke, né? Não adianta, cara, você precisa clarear qual que é o problema, né? O que que não está funcionando bem com o seu mindset, né? É uma questão mais de atenção, uma questão emocional, o que que é, né? Emocional entra rage, entra essa coisa às vezes de ficar, pô, vejo gente ficar triste, cara, o cara fica deprimido porque ele se acha ruim quando ele perde, sabe? Tudo isso acaba influenciando. É preciso primeiro clarear para a gente pensar depois como se monta um programa em relação a isso. Como desenvolver um programa de treinamento? Cara, eu acho que dá pra gente fazer uma outra live só pra falar disso. Se a gente falta pouquinho tempo pra gente terminar essa, isso dá muito pano pra manga, mas eu acho que, pô, a gente pode falar disso num outro momento. Barará. O Helênio falando que esse feedback prático é essencial. Pô, fico feliz, cara. Realmente, eu acho que a gente precisa cada vez mais trazer essas discussões, né, para a gente conseguir ampliar esse fazer, esse funcionamento e tal, né? Matheus aqui, o quanto uma mudança de line afeta a performance de uma equipe, né? Cara, isso é bem importante. Tipo, eu sempre penso uma equipe como um organismo vivo à parte, tá? Então vamos dizer assim, você tem 5 jogadores excelentes e tudo mais, né? Se você muda um, você tem uma outra equipe, né? Não é mais a mesma equipe. E o que que acontece, né? Cada um tem um papel, uma função e tudo mais. Então você precisa, você imagina, o pessoal brinca do exódia, né? Mas é isso. É como se fosse uma cabeça, um braço, outro braço, outra perna e tal, né?
Então, quando você muda uma coisa, né, você precisa refazer aquela ligação, você precisa criar uma nova conexão. E muitas vezes o papel entre eles vai mudar. Alguém tinha um papel mais de liderança, é, vai passar a ter menos, vai passar a dividir isso, ou vai ser uma coisa a mais, um funcionamento mais democrático. Mudando um jogador acaba mudando todo o funcionamento de uma equipe inteira, né? E aí eu acho que vale sempre a pena pensar, né? Porque são mudanças drásticas e provavelmente vai trazer algumas oscilações nesse meio, né? Ok, deixa eu ver aqui. Como se dá a psicoterapia dentro da equipe que você trabalha, né? Ela existe ou seu trabalho dentro da organização é voltado com outras perspectivas. Então, a psicoterapia, ele é um outro fazer, né? Quando a gente trabalha com psicologia do esporte, o fazer ele é direcionado para a psicologia do esporte. Então, a psicoterapia, ele é um outro meio, né? E geralmente, assim, quando necessário, eu encaminho o jogador ou uma coisa para uma psicoterapia com outro profissional. Por quê? Ele já passa muito tempo comigo lá, entendeu? E eu acho que a psicoterapia ela tem que ter essa coisa mais de um lugar só seu para você colocar e desabafar os pontos que você precisa, às vezes até coisas que você não contou para ninguém, né? E vocês tendo certeza que aquilo não sai de lá, porque na GH ou no office e tudo mais, não dá para você ter a psicoterapia. Dá para você fazer um atendimento com foco breve em algumas questões que, se for necessário, você direciona para um outro profissional fazer isso. E, gente, minha voz acabou, né? Hoje eu tava derrubadaço e tal. Vim aqui porque com a força de para fazer essa live, para a gente falar a respeito disso. E quero fazer outras lives, né, pensar num dia, fazer isso com mais frequência para a gente ter um papo direcionado bem legal, né? E, pô, espero que vocês tenham gostado, né? Então, sempre trazendo essa visão, então, é, em relação à performance, né? Então, não é em si a dedicação, não é em si a união e tal, mas a, é o quanto você consegue performar naquele momento. Todos esses outros aspectos, ele vai ajudar você a ter um índice de performance melhor e com menos oscilações, né? No entanto, a gente precisa pensar muito, né, que não é só isso, né? É multifatorial, isso tem um impacto muito grande em outros aspectos e a gente, como equipe técnica, tem que prestar atenção, né? Valeu por quem participou, espero que vocês tenham gostado. Quiserem depois dar sugestões para os outros temas aí, a ideia é a gente conversar cada vez mais sobre isso. E abração, galera!